Olá, tudo bem? Bora continuar a nossa maratona de 360 dias e hoje nós estamos no dia 183 da nossa maratona, aqui firmes, né? Aprendendo cada dia um pouquinho mais do nosso livro de alta performance, que é a Bíblia, que é o livro que foi deixado escrito por Deus para ser o nosso manual de instrução. E hoje nós vamos ler Mateus 7, versículo 13 e 14, fala os dois caminhos. Os dois caminhos. Lembra que eu sempre falo que aqui essa parte mais grossa aqui, que tá mais escuro, ele tá dando uma direção de que tá falando aquele versículo, né? Então aqui tá falando sobre os dois caminhos. Muito interessante. Vamos escutar o que diz aqui? Entrei pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. O 14, a porta estreita é o caminho difícil, leva para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Então, aqui a Bíblia está dizendo que existem dois caminhos. O caminho fácil, da porta larga, onde tudo está liberado, tudo é possível, tudo se pode. E esse caminho, infelizmente, leva ao inferno. Não sei o que estou falando, a Bíblia está dizendo. Já o caminho estreito é o caminho de escolhas, onde eu escolho seguir uma regra, seguir princípios que supostamente a Bíblia diz, né? Não sei se essa palavra supostamente é usada corretamente, que diz que leva para o céu, né? A vida, caminho que leva para a vida. Então, o caminho que leva para a vida, ou seja, para a vida eterna, ao lado de Deus Pai, que é o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos falar um pouquinho do caminho largo, depois vamos falar um pouquinho do caminho estreito para poder entender. O caminho largo, a gente vai, o grupo que vai, você pode ir para esse lado com muitas pessoas. Você pode ir com quantas pessoas você quiser. Já o caminho estreito é um caminho que você vai individualmente. Não dá para você levar filho, pai, mãe, não dá. Porque o caminho estreito só passa uma pessoa por vez. A escolha de andar com Deus, andar com Jesus, é uma pessoa só. Eu posso incentivar, eu posso orientar, eu posso fazer tudo isso, mas é a pessoa quem decide se ela quer ir ou não. Desculpa. Esse é individual. A salvação, ela é individual. O caminho que leva para a morte, já falei sobre o fazer o retorno, né? Fazer o U-turn, voltar. Já falei sobre isso em outros, não vou falar sobre isso hoje. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, e é uma coisa que eu já estudei sobre isso, e já ouvi falando sobre isso, outros teólogos falando, o caminho largo é onde qualquer um pode entrar, todos estão convidados. O caminho estreito, todos estão convidados, mas poucos estão dispostos de pagar o preço para andar por ele. E sabe, uma coisa que eu tenho meditado e estudado sobre isso, que ser um cristão, andar pelos caminhos de Jesus é fácil, só que é tão fácil que chega a ser difícil. Porque é só dizer não para algumas coisas que o mundo diz que tá tudo bem e não está. E você seguir isso. Não é um exemplo, a porta larga, você tem que estar sempre provando para alguém alguma coisa para você conseguir ser alguma coisa. Na porta estreita você não precisa provar nada para ninguém, você entra, Jesus entra no teu coração. E você não precisa mais provar nada para ninguém, porque você está livre para fazer suas escolhas e andar por aquele caminho, andar com aquela decisão no seu coração. E não precisa provar nada para ninguém, porque se você no teu coração aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, acabou. Agora é a hora de quando eu aceito Jesus. Lembra que eu já falei nos outros versículos? Quando eu aceito Jesus, essa foi uma decisão individual, eu não posso forçar ninguém a fazer isso. Porém, quando eu aceito Jesus, eu começo o quê? Eu recebo essa transformação, eu entendo que é a vida de Cristo, eu entendo esse amor que é poderoso, e aí o que eu quero? Eu não sei você, mas quando você come uma comida gostosa, você não quer contar para todo mundo que a comida é gostosa?
Quando você compra uma coisa bonita, você não quer mostrar para todo mundo, ou você vê um lugar bonito, você quer que todo mundo vai passar por aquele lugar. Tu quer que todo mundo caminha por aquele espaço. Você quer que todo mundo conheça aquilo. E isso é, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você se alegra de uma maneira tão extraordinária que você quer que todo mundo vai. Só que, infelizmente, é individual. E só vai quem quer. E não adianta forçar. Porque uma decisão pode... Tem pessoas que estão entrando dentro da igreja, domingo a domingo, reunião a reunião, e nunca foram salvas. Nunca tiveram uma experiência com Deus. E aí já pessoas que estão assim, meio sei, que trabalham, que não tem tanto tempo com as coisas de Deus, e às vezes são mais cristãos do que aqueles que estão lá sentados todo domingo. Estão lá esquentando o banco, ouvindo aqui, saindo aqui. Nada desce pro coração, não tem transformação, não tem vivência, não tem história, não tem nada com Deus. Mas tá lá todo domingo, toda festa, tudo tá lá. Lindo, maravilhoso, mas não conhece os caminhos de Deus. Tá indo para a porta errada, sabe? Tá perto da porta da salvação, mas nunca teve acesso a ela. A porta tá ali, ele tá aqui, a porta tá aqui. A porta da salvação tá aqui, é só entrar, mas ele fica do lado de fora, aonde a maioria escolhe ficar. Dizem, tá tudo bem, depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço, não sei o que, vai enrolando. Quando vê o dia de sair desse plano, sair desse corpo, sair daqui, chega a minha vez, e aí é tarde demais. E a porta larga está disponível. Triste, né? Eu espero em nome de Jesus que você que está me escutando não seja essa pessoa que está do lado da porta, mas que você decida entrar, decida andar com Jesus, decida dizer sim. Romanos 10, de 9 a 10, decida fazer aquela oração genuinamente no teu coração, decida isso. E se eu tiver errada, você só se apaixonou um pouquinho mais por Deus. Mas se eu tiver certo e você não entendeu o que eu quis dizer, eu lamento, mas a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. É largo o caminho que leva ao inferno, estreito o caminho que leva para a salvação. A escolha é minha, a escolha é sua. Não estou falando isso para te impor contra a parede, como eu falei no começo, é individual. Sou eu que tenho que buscar, sou eu que tenho que decidir, sou eu que tenho que tomar essa decisão e eu mesmo, por minha conta, decidir andar em santidade. O que é andar em santidade? Não concordar com as coisas erradas desse mundo. É como eu falei uns versículos atrás, né, que a gente falou sobre isso. Eu falei um pouco sobre... eu não concordo com muitas coisas que as pessoas fazem, mas eu amo aquele ser humano como Deus ama ela. Eu não concordo com a atitude errada que as pessoas fazem, mas como o ser humano, eu tenho compaixão. E se eu pudesse ir chegar lá e dizer, olha, o que você está fazendo está tão errado, reconcilia, pede perdão, paga o preço do perdão. Muitas vezes pagar o preço do perdão é dolorido, né? Pedir perdão para quem você magoou, machucou, mudar a rota. Se eu era um mentiroso, eu deixo de ser. Se eu era um agressor, deixar de ser. Virar uma pessoa do bem. É muito simples, é muito fácil. Mas é tão fácil que chega a ser difícil. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!